Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quinta-feira, 5 de novembro de 2020, dando sequência à nossa série de sabatinas, né? Que começamos na terça-feira com o Jarbas Soster, aliás, com o Jamil Asfuri, ontem com o Jarbas Soster. Hoje é a vez do candidato do PSDB, professor Minoru Quintara. Eu quero mais uma vez agradecer o Tião, dizer que é um prazer aqui dividir contigo aqui a apresentação do programa, essa sabatina com o professor Minoru Quintara. Muito bom dia, Tião. Bom dia, Muniz. Bom dia, professor Minoru. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite, professor. Bom dia, a alegria é minha. Eu me sinto muito privilegiado de estar aqui batendo esse papo com vocês, conversando com vocês que estão aí nos seus lares, no seu trabalho, nos acompanhando. É um momento e uma oportunidade da gente falar o que nós pretendemos fazer por Rio Branco. Afinal de contas, a população quer saber o que esses candidatos vão fazer para melhorar a nossa vida. Com certeza. Professor, para fazer diferente, normalmente a gente dá aqui os detalhes do candidato, o perfil. Acho que nada melhor do que o próprio candidato fazer isso. O senhor tem inicialmente 2 ou 3 minutos, o presidente precisa correr, para fazer a sua apresentação, dizer quem é o senhor, o seu perfil, o que o senhor pretende fazer, o que lhe motiva. Tudo na vida precisa de um motivo, né? Claro. O que lhe motiva a ser candidato a prefeito. Eu agradeço. Eu sou o professor Minoru Quintara, cheguei aqui no Acre há mais de 45 anos, criança. Estudei na escola Padre Antônio Diogo Feijó, ali no Conjunto Abrão Alavo, no bairro da Floresta. Que pertinho. Pertinho. Depois fui fazer o magistério ali no Instituto de Educação Lourenço Filho, no Bola Preta. Hoje é a escola Heloísa Mourão Marques. Fez 2 cursos na Universidade Federal do Acre, fiz mestrado na Unicamp, doutorado na Unicamp, pós-doutorado na Espanha, na Universidade de Salamanca. Tive a honra e o privilégio de ser eleito reitor da UFAC em 2012, reeleito em 2016 com quase 90% dos votos. Sou casado com a dona Degmar Quintara, tenho 4 filhos, né? O Guilherme Aquio, que faz medicina, a Gabriele, que é formada em nutrição, a Kelly, que é formada em biomedicina, e uma princesinha, né, de a menorzinha, que é a Amanda. Eu mando um beijo para vocês, o meu carinho, a minha gratidão por vocês fazerem parte da minha família. E tenho o privilégio e a honra de ser professor, fui professor da pré-escola, aqui em Rio Branco durante mais de 11 anos. Enfim, a educação mudou a minha vida e eu sei da importância que a educação tem na vida das pessoas. Sou candidato a prefeito de Rio Branco, andei muito, estou andando muito pelos bairros, ouvindo a população, e a população sempre diz assim: professor, nós queremos um prefeito que trabalhe os 4 anos e que ande nos bairros, durante os 4 anos também. Se ganhar, não se isole, não fique numa sala com ar-condicionado e com medo de ter contato com a gente, não. Continue olhando nos nossos olhos, nos ouvindo. Não queremos ser só ouvidos na época de eleição. E essas propostas e esse anseio, esses desejos que a população colocaram para mim, nós conseguimos sintetizar no nosso plano de governo, né? Está aqui o nosso plano de governo. São 280 propostas factíveis, exequíveis, possíveis de serem realizadas. Por que eu digo tudo isso? Porque a população está cansada de ser enganada. Então a gente não pode falar que vai fazer uma coisa e depois não faz. A gente tem que ter palavra. E a população está cansada disso. Então eu quero agradecer e peço uma oportunidade. Assim como cuidei da UFAC durante 5 anos e 5 meses, como reitor, quero ter oportunidade também. Vou tirar 4 anos da minha vida, juntamente com o Celestino Bento, o meu vice. Nós vamos tirar 4 anos da nossa vida para cuidar da nossa querida Rio Branco, para tentar resolver o máximo possível da falta de infraestrutura que nós temos na zona urbana, na zona rural, nas questões relacionadas à saúde, que hoje com essa pandemia evidenciou mais ainda os problemas na área de saúde, educação, mobilidade urbana, geração de empregos. Nós temos aí muitos jovens sem oportunidade de trabalho, de ter o seu emprego, de ter o seu salário. E a gente precisa cuidar da nossa população. E querendo ou não, gostando ou não, enquanto nós estivermos nesse mundo com o pé no chão, nós dependemos das decisões políticas. E a política, para mim, é um espaço para servir e não para ser servido. Mas não é para servir de qualquer jeito, não. É para servir bem, com qualidade. Então, eu agradeço essa oportunidade. Muito bem. Seja bem-vindo. Tião, fique à vontade para fazer a primeira pergunta ao nosso convidado. Professor Minoru, o senhor falou aí do seu plano de governo, mais de 200 propostas, né? 280 propostas. E fala que a população está cansada de ser enganada. E claro que o senhor reconhece, então,
que a população, que a classe política não tem crédito mais com a população. Por quê? Porque existem as promessas, depois de eleito, essas promessas, esses compromissos, eles são esquecidos. Aí a gente traz também para o lado da economia, né? Para o lado do momento que a gente vive hoje, do financeiro. De onde virá o recurso para fazer, para cumprir essas 280 propostas que o senhor traz no seu plano de governo? Tião, é importante, como eu tenho andado muito nos bairros, apesar de nunca ter sido vereador, nunca ter sido prefeito, deputado, ou seja, nunca ter exercido um mandato político. Eu tenho escutado muito, e você tem razão, a classe política hoje, infelizmente, ela não goza de um grande prestígio. É verdade que nós temos políticos bons ainda, felizmente são poucos, mas nós temos políticos bons que honram a sua palavra, honram aquilo que os compromissos que assumem com a população. E assim, eu escuto 3 motivos. Esse povo na época de eleição quer ouvir a gente, terminou a eleição, desaparece, e aí volta a aparecer 4 anos depois. E a gente não consegue ter acesso a eles. Coloca um secretário, um coordenador, um diretor, e a gente às vezes procura a prefeitura e a gente não consegue ter acesso. Nós queremos um prefeito que a gente tenha acesso. As pessoas me falam, é isso, professor Minoro? Se compromete a ser um prefeito que as pessoas possam ter acesso? Sim. Uma outra coisa também que o povo diz muito e com razão, rapaz, esse povo mente muito, né? Faz tudo para ganhar a eleição, mente, faz promessas que já não vão executar. É verdade, uma boa parte das pessoas fazem tudo. É porque ainda funciona muito aquela máxima do Maquiavel, né? Que os fins justificam os meios. Eu não compactuo com isso. Se você ganha uma eleição mentindo, trapaceando, enganando as pessoas, vocês acham que depois que a pessoa foi eleita vai deixar de mentir, trapacear, enganar? Não, vai continuar fazendo isso. Então eu não abro mão dos meus princípios, Tião, para ganhar uma eleição. Eu não abro. Eu prefiro perder uma eleição do que abrir mão dos meus princípios. Uma outra coisa que as pessoas reclamam também é, rapaz, ô pessoal para roubar. É tanta coisa, é tanta corrupção. Um momento como esse de pandemia, a gente vê superfaturamento disso, é senador que é pego com dinheiro na cueca, é não sei o quê, problema que a gente tem em alguns poderes. Enfim, a população tem razão. A população tem razão. Mas as pessoas querem um nome novo. E professor Minoro é um nome novo. As pessoas querem alguém que tem experiência em gestão, experiência bem-sucedida. Professor Minoro, graças a Deus, a gente tem uma boa gestão na universidade. Não fizemos 100%? Não, mas fizemos muito. E quer alguém também que seja ficha limpa, nunca teve envolvido em corrupção. Então a gente, graças a Deus, atende esses 3 pré-requisitos que a população quer. Nome novo, ter experiência bem-sucedida em gestão e ficha limpa. Então isso é muito importante. Dinheiro. Nós temos esses nossos projetos. Sabemos que as consequências dessa pandemia, econômicas dessa pandemia, elas virão principalmente no ano que vem, a partir de 2021, porque ainda está vindo recurso do governo federal para ajudar os municípios, o estado. E o ano que vem, como é que vai ficar? E o governo, será que vai ficar ajudando também o governo federal com esse auxílio emergencial? Então, o nosso grande desafio é fazer mais com menos. Aí a pergunta é, como se faz isso? Com planejamento, com organização, com foco naquilo que dá resultados. E a gente não tem tempo para fazer experiência. Primeiro que a gente vai ter pouco recurso. E a população não tem tempo, ela quer coisas emergenciais. Mas a cidade já está cheia de problema. Tem que resolver os problemas que já estão aí. Aí como é que vai fazer outras ações novas do seu plano de governo com tão pouco? Esse é o desafio. Por exemplo, nós precisamos racionalizar. Quando eu digo racionalizar, aplicar bem os recursos. A população clama por ruas pavimentadas, ou com tijolo ou com asfalto. É uma coisa básica. Quer andar, não quer andar na lama, não quer andar na poeira. Aí muitas vezes a gente vê a população pedindo um determinado bairro, aí chega a pavimentação, ou com asfalto ou com tijolo. A gente fica feliz, agradece. Daí a pouco vem uma máquina e rasga ali para fazer uma rede de água. Aquele trabalho que todo foi feito, aí fica aquela buraqueira. Por que não fez antes a rede de água, a rede de esgoto? Será que as pessoas não sabem, quem trabalha, quem são os engenheiros, não sabem que uma rede de esgoto, uma rede de água, ela não fica acima do asfalto, ou acima do tijolo, ela fica abaixo. Então faz primeiro. Então vamos racionalizar e colocar naquilo que é importante. Olha, a gente precisa de um prefeito para tampar buraco, para recapear, fazer calçada, iluminar. Mas hoje eu acredito que a grande dificuldade, a maior dificuldade hoje, é a geração de emprego, tio.
Muniz, nós temos hoje jovens que se formam na Universidade Federal do Acre, faz um curso de engenharia, não tem trabalho, faz um curso de direito, não tem trabalho. Estão até fazendo Uber. Eu não tenho nada contra Uber, acho até digno, mas ninguém faz um curso de 5, 6 anos para trabalhar de Uber. Está trabalhando porque não tem trabalho mesmo. Se formam, infelizmente, não tem trabalho. Mas a gente não pode pensar também só quem tem diploma de nível superior. Tem gente que não sabe ler nem escrever, ou só tem o ensino médio, e também é pai, é mãe, e nós precisamos gerar emprego. E Rio Branco nunca foi protagonista na geração de emprego. Nós não temos um plano de desenvolvimento econômico, é verdade, e a gente precisa gerar emprego. Aí como fazer isso? Esse é o grande desafio, essa é a pergunta que as pessoas me fazem. Professor, como gerar emprego? Nós precisamos criar na prefeitura espaço do empreendedorismo, nós precisamos ter um plano de desenvolvimento econômico municipal, é importante, nós precisamos ter um pacote de compras governamentais. O dinheiro que vem para Rio Branco tem que ser investido prioritariamente aqui. Por que a gente não pode ter garantir a compra dos produtos ali no nosso polo moveleiro? Por que a gente tem que trazer móveis de muitas vezes carteiras, armários, mesas de fora? Por que a gente não compra aqui, a gente gera emprego? Me diga uma coisa, por que muitas ruas daqui não podem ser pavimentadas com tijolos? Ao invés do asfalto? O asfalto, o produto vem quase todo de fora. E os tijolos? As nossas cerâmicas poderiam empregar muito mais. Esses alimentos, uma boa parte desses alimentos que a gente compra para as nossas escolas, para o nosso restaurante popular, que nós inclusive queremos aumentar o número, por que tem que ser comprado prioritariamente de fora e não se compra daqui para gerar emprego, para que o nosso dinheiro fique aqui? Dentro dessa proposta sua de geração de emprego e de parcerias, eu acho importante, e aí o telespectador e também o senhor não vão me confundir com alguém que está assim, para lá de pessimista. Eu acho que é questão de ser realista mesmo. O senhor é candidato pelo PSDB. É um partido que não está nada alinhado hoje com o governo federal, né? Não está. Aliás, é a oposição, comanda a oposição. Aqui há uma certa animosidade. Não sei se, uma vez eleito, o senhor vai conseguir parar essas arestas que se avizinham aí. O certo é que, uma vez eleito, o senhor teria, em tese, muitas dificuldades para negociar parcerias com o governo federal e também com o próprio governo estadual. Até porque a própria eleição lhe coloca hoje na condição de adversário do governador Gladson Cameli. Como fazer tudo isso, minimizar esses pontos que eu acabei de explorar e transformar isso em parcerias reais para o bem da população rio-branquense? E aí eu vou aproveitar aqui a pergunta do Muniz. O senhor fala muito na questão da transformação que o senhor fez lá na UFAC. E o senhor tinha um aliado forte, que era o ex-deputado Ciba Machado. Quem seriam os seus aliados para fazer essa transformação também em Rio Branco? Porque o senhor também precisa de aliados da prefeitura. Com certeza. Quando eu fui reitor da Universidade Federal do Acre, Tião Muniz, eu fiz gestão e fui buscar apoio de todos. Não foi só o deputado Ciba Machado. O deputado Ciba Machado teve Mas ele tinha um olhar especial lá para o UFAC. Sim, desde a época do professor Jonas, da professora Olinda. E eu tenho certeza que se fosse ou deputado ou senador também ajudaria. Sempre foi uma pessoa que ajudou muito. Mas outros ajudaram. O senador Petecão ajudou. Os outros deputados que passou, Flaviano Melo ajudou. Márcio Bittar, quando foi deputado, também ajudou naquela época. Enfim, eu sou uma pessoa que trabalha com todos, eu trabalho construindo pontes. O senhor deu algumas entrevistas aqui, o senhor reconheceu isso? Claro, nós precisamos, na casa da gente, Muniz, Tião, entra quem a gente quer, pelo menos quando se pede autorização, né? Mas quando você é gestor de uma instituição pública, você tem que trabalhar construindo pontes, você tem que buscar apoio, não ficar olhando essas questões partidárias, o cara é de direita, de esquerda, não sei o quê, é vermelho, é azul. Gente, eu faço gestão com todos. Eu quero dizer, se eu tiver a honra, o privilégio de ser eleito prefeito de Rio Branco, no dia seguinte eu vou procurar o governador. E vou procurar também o presidente da República, porque o que está em jogo aqui é a melhoria de vida da população que vive em Rio Branco. E eu quero dizer, por exemplo, a deputada Mara Rocha, que é uma pessoa que está envolvida, que está trabalhando, que está me ajudando muito, é uma pessoa que, quando o presidente da República apresenta propostas que estão alinhadas com aquilo que ela acredita que é o melhor para a população, ela defende. Ela se coloca à disposição. Eu acredito que é isso, porque gente boa e gente ruim tem em todos os partidos.
Será que alguém aí acredita que tem esses partidos aqui que só tem gente pura e esse aqui só tem gente ruim? Não. Eu faço gestão baseada em resultados, Tiago. Quando eu quero melhorar essa cidade, é para todos, independente da posição ideológica, independente do time que torce, independente da religião, se tem religião ou não. Eu quero postos de saúde, aliás, unidades básicas de saúde, para atender o filho de todas as pessoas, independente das cores partidárias. Eu quero gerar emprego, ajudar na geração de emprego, independente das pessoas. Eu quero que a gente caminhe, na realidade, é para frente. Rio Branco precisa caminhar para frente em saúde, em educação, em segurança, em geração de emprego. Rio Branco precisa de um gestor que cuide de Rio Branco, que cuide da família, que cuide da nossa geração atual e futura geração. Muito bem. Nós vamos fazer o primeiro intervalo comercial, você não precisa mudar de canal, continue aqui com a TV Rio Branco, a TV Rio Branco vai continuar com você. Lembrando que nós temos aqui o apoio do Ara Super, do Ara Mix e também da Home Design, na Quintino Bocaiúva, em frente ao Mundo dos Plásticos, no bairro José Augusto. Em 2 minutos, nós estaremos de volta com a Sabatina aqui no SBT, a melhor decisão para você. Muito bem, estamos de volta com a Sabatina aqui na TV Rio Branco, Canal 8 SBT, com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco, hoje recebendo o professor Dr. Minouro Quimpara, candidato do PSDB. Tião, por gentileza, fique à vontade para fazer mais uma pergunta ao nosso convidado. Professor Minouro, o senhor, no início da nossa conversa aqui, no bloco anterior, ao falar e volta a falar do seu plano de governo com 280 propostas, e que o senhor dizia que todas eram possíveis de ser executadas, mas os seus adversários dizem que o seu plano de governo traz propostas aí que não dá para ser executada. Por exemplo, a questão da criação do passe livre. Como é que o senhor vai conseguir criar, implantar o passe livre para os estudantes? De onde virá esse recurso para pagar essa passagem, para cobrir esse rombo que vai ficar? Tião, é importante ressaltar que eu fui o único candidato que defendi e defendo a implantação do passe livre. Isso deixar bem claro. Para os estudantes, olha, eu fui estudante, eu usei transporte coletivo, durante mais de 25 anos da minha vida. E eu sei o quanto é duro muitas vezes você tirar o dinheiro do pão, do arroz. Um quilo de arroz a R$4, R$5. Né? Hoje, né, na época, um quilo de carne a mais de R$40. Eu sei o quanto é difícil, gente, você tirar da alimentação. Você imagina um estudante que está no 3º ano do médio, que além de ter que vir para a escola uma vez, vai ter que voltar para fazer um cursinho, um pré-ENEM. Olha o quanto que ele gasta. Eu quero dizer para vocês que é possível, sim, e dizer também que o passe livre, a implantação do passe livre não significa aumento da tarifa para as outras pessoas. Fique bem claro isso. Aí as pessoas voltam a perguntar. Alguém tem que pagar a conta. Pois é, mas eu vou dizer para onde é que eu vou tirar o dinheiro. Olha, a prefeitura gasta por mês R$2.800.000 com cargos comissionados. Repito, R$2.800.000 por mês com cargos comissionados. Se nós pegarmos, por exemplo, vamos deixar 2 milhões, que eu já acho muito, vai tirar R$800.000 por mês. Se vocês multiplicar isso por 12, você vai ter R$9.600.000. Em 2017, para você ter uma ideia, você cobria essa diferença, porque hoje a prefeitura paga uma parte, entra com R$1, né, e o aluno entra com R$1. A prefeitura gastava aproximadamente 7 milhões para cobrir a parte do estudante. Olha, nós já temos aí, se nós tirarmos dos cargos comissionados, nós temos aí já R$9.800.000. Então, dá para fazer. E é importante porque eu ampliei na UFAC. O programa era incipiente, a gente tornou ele bem abrangente. Levei, inclusive, para o interior, Cruzeiro do Sul. Inclusive, em Cruzeiro do Sul, a gente implantou o passe intermunicipal, porque lá tem alunos de Mâncio Lima, tem alunos de Rodrigues Alves que estudam em Cruzeiro do Sul. E o passe interestadual, porque temos municípios lá do Amazonas também, que alunos que estudam na UFAC. É possível fazer. Ah, o pessoal diz, não é possível, não é possível. Olha,
Cuiabá tem, Brasília tem, João Pessoa tem, Goiânia tem, São Paulo tem e muitos outros municípios têm. Por que que Rio Branco não pode ter? Por que que a gente não pode? Os nossos alunos merecem. Professor, e nós vamos fazer isso. Não resta dúvida quem está nos assistindo, quem é estudante, quem é irmão de estudante, pai de estudante, deve estar vibrando essa hora. Quem não gostaria de ver uma proposta dessa se tornar uma realidade? Ocorre que eu vou fazer um pequeno comentário aqui, de fato real, para voltar então à nossa pergunta principal. O atual governo, Gladys Cameli, ele se elegeu também com essa proposta de reduzir os cargos comissionados. Fez uma reforma administrativa ainda na fase de transição, que não foi lá essas coisas, e aí, em menos de 60 dias depois, caiu na realidade, não conseguia atrair sequer os técnicos competentes para ocupar os cargos, porque a quantidade de cargos criada, a quantidade de cargos que foram criados, digo, na transição, na reforma que eles fizeram, infelizmente não era insuficiente para fazer a máquina andar. Você precisa de secretários, de diretores, de cargos comissionados, de chefe de departamento, e não tinha. Tiveram que fazer outra reforma, já fizeram 3, anunciam mais uma, e ainda não chegou o ideal. O senhor não teme ocorrer com o senhor também, com essa história de cortar os cargos comissionados? E eu acho importante isso. A economia, tornar a gestão mais eficiente, correr no mesmo erro também. E aí, né, Muniz, entra a questão da Câmara de Vereadores também, né? Os partidos que vão estar lá na Câmara... Cadê os aliados? Tem que tentar abrigar os aliados. A gente tem que ser realista, isso tem que acontecer. Ou faz isso, ou não administra. Ou não tem administração. E aí? Ô, Muniz, olha, existem muitas pessoas que ocupam cargos comissionados, que trabalham, que dão um excelente resultado, e para quem faz gestão, como nós fazemos, baseado em resultados, essas pessoas são de fundamental importância. Mas a gente sabe, vocês sabem, que tem gente que recebe cargo comissionado para ficar de braços cruzados, para não fazer nada, enquanto a população precisa de um serviço público eficiente. A gente tem que acabar com isso. Inclusive nessa eleição, existem pessoas que são pagas, infelizmente, para ficar na internet defendendo candidatura A ou B, e que se não votar, se não fizer pelo menos uma postagem diária defendendo o candidato, corre o risco de perder o seu cargo comissionado. A gente sabe a pressão que muita gente está sofrendo. Eu recebi muita gente que veio me procurar, professor, eu já fui inclusive exonerado porque declarei apoio, senhor. Gente, eu pensei que essa época no Acre já tinha passado, que a gente ia viver um outro momento. O voto é livre e as pessoas têm que votar em quem elas acreditam, não serem pressionadas, não serem ameaçadas de perder um cargo de confiança, de perder um emprego, muitas vezes porque não apoia candidato A, B ou C. Esse tempo, nós não vivemos na democracia, vamos viver isso na prática, não só no discurso, sem perseguição, deixem as pessoas votarem em quem elas acreditam que possa verdadeiramente ajudar a melhorar a nossa querida Rio Branco. Concordo plenamente com o senhor, acho que isso tem que acabar, mas infelizmente a coisa está aí, a realidade é essa. Por exemplo, o senhor, uma vez prefeito, o senhor se sentiria bem encarar um secretário sabendo que ele estaria apoiando outro candidato diferente do seu? Olha, eu vou falar uma coisa. Você suportaria numa boa? A questão é o seguinte, secretários, primeiro escalão, o problema é que isso está acontecendo desde secretário até o cargo comissionado, vamos dizer assim, mais simples que existe. É uma coisa que é horrível. As pessoas estão sendo exoneradas, inclusive pessoas que precisam nesse momento do sustento. Nós estamos passando pela pandemia, as pessoas estão com medo. As pessoas dizem, professor Minoro, eu vou lhe apoiar, mas eu não posso abrir a boca. E eu não posso, e não estou falando de secretário, não. Eu estou falando das pessoas que muitas vezes têm um cargo de confiança que é pouquinha coisa, estão sendo ameaçadas, e às vezes nem é cargo de confiança, às vezes trabalham numa terceirizada dessa, até por indicação do executivo, e estão sendo ameaçados. E isso está acontecendo, isso é triste. Nós temos que vencer isso, nós temos que viver um novo momento. Como eu disse, as pessoas são livres para votar em quem elas quiserem. Professor Minoro, no bloco anterior o senhor falou da questão das ruas
né, de fazer, até citou que, por exemplo, a rua estava lá feita, aí vinha o Depasa e fazia lá um reparo, ia fazer a instalação da rede de água e de esgoto. Aí me veio à cabeça agora a questão de que o Depasa é de responsabilidade do Estado e existe uma discussão de que o Estado deve voltar para a Prefeitura ou então ser privatizado. Qual é seu posicionamento? Retomar para a Prefeitura, caso seja eleito prefeito de Rio Branco, privatizar ou deixar lá nas mãos do Estado mesmo? Olha, primeiro, a gente tem que deixar bem claro, se nós pegarmos a Constituição Federal, nossa Constituição, a nossa Carta Magna, a responsabilidade pelo saneamento básico são dos municípios. Isso está lá. A questão de passar, repassar, olha, a questão do saneamento já foi repassado, o saneamento básico já foi terceirizado aqui em Rio Branco. Em 2012, na época do prefeito Raimundo Angelim, foi passado para o Estado. Uma concessão que foi feita, aí, um contrato de 30 anos. Agora, no contrato está bem claro, a Prefeitura tem a responsabilidade de fiscalizar as obras, autorizar as obras muitas vezes, atestar a qualidade das obras e inclusive penalizar o Depasa se não cumprir com o que está previsto. Quando falta água na tua casa, quem é hoje que reclama? É um morador. Às vezes fecha a rua, vai para a televisão, posta nas redes sociais, está cobrando água. Olha, Rio Branco, para ter uma ideia, segundo os dados do SNIS, SNIS é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento Básico. Em 2019, nós já temos esses dados, 80% da população de Rio Branco não tem coleta de esgoto. O esgoto é jogado in natura, nesses igarapés. 48,7% da população, não tem, quase 50%, portanto, não tem água potável. Água potável. Isso é responsabilidade de quem? É da Prefeitura. A Prefeitura tem que cobrar que o Estado faça isso. Agora, terceirizado já foi. Porque a responsabilidade, como eu disse, é da Prefeitura. O que nós vamos fazer? Se for preciso a gente assumir, a gente assume, porque nós vamos cobrar. Não prestou o serviço, a gente assume, porque eu faço gestão baseada em resultado. Eu quero ver as casas com água. 2020 foi crítica a situação aqui. O tanto de carro-pipa passando para cima e para baixo. Agora, quem é que tem condições hoje de tirar dinheiro para comprar 1.000, 2.000 litros de água, tirar dinheiro do arroz, do feijão, da boca das crianças? A água é básico. A água é vida. Nós estamos vivendo uma pandemia. Aí eu escuto aquelas propagandas. Olha, se você não tiver dinheiro para comprar álcool gel, chega em casa, lave a mão com sabão, tome um banho. Com que água? Professor, com que água? A gente, às vezes, até para fazer algum tipo de pergunta, e para ser mais fiel ao telespectador, a gente precisa fazer uma contextualização, mesmo que às vezes se torne chato isso. Mas assim, problema de água e esgoto, isso não é nosso privilégio. As grandes capitais vivem isso. Aliás, São Paulo, que tem hoje, não só hoje, há muitos anos, o terceiro maior orçamento do Brasil, só perde para o próprio governo federal e o estado de São Paulo, tem problema sério de abastecimento e de esgoto. Aliás, nos últimos anos, vive problemas muito mais do que sérios, seríssimo. E olha que eles têm lá o terceiro maior orçamento do país. A pergunta é a seguinte: como assumir essa responsabilidade, sabendo que o governo do Acre, hoje, para manter o sistema funcionando, e é mais que um serviço social, é obrigado a investir, em média, 3, 4 milhões para não deixar o cidadão sem o produto? Olha, quando eu falo de onde virá o dinheiro? Você só vai economizar 2 milhões e 800 dos carros comissionados para implantar o passe livre e, ao mesmo tempo, de onde virá o dinheiro para manter essa máquina funcionando? Lembrando que lá na União você não consegue nada para manutenção de serviço, não. Consegue para investimento, para construir. Para manutenção não há dinheiro. O que a gente precisa entender é o seguinte, aí você falou em São Paulo, mas se nós formos comparar, eu estou falando em dados, eu não falo aqui, eu acho, eu imagino, a gente tem que ser sempre muito sincero com a população. Nós sabemos, se nós pegarmos os indicadores do Sistema Nacional de Informação de Saneamento, o SNIS, nós pegarmos indicadores de 2017, 2018, 2019, 2020, a gente está vivendo uma pandemia, uma exceção. Lá, nessas regiões, a situação, ela está bem melhor do que a gente. Tá?
está bem melhor. Tem problemas? Tem, mas a situação está bem melhor. Nós temos realmente aqui, olha, nós, como eu disse para vocês, a nossa situação da região norte, principalmente aqui do Acre, ela é muito caótica. O que a gente percebe? Falta gestão. O grande desafio é esse, fazer gestão. Nós vamos ter que fazer, em 2021, algo que realmente vai exigir planejamento e organização, porque as consequências econômicas da pandemia, elas virão principalmente em 2021. Nós precisamos fazer mais com menos. Como é que a gente faz mais com menos? Com planejamento, com organização, focando naquilo que dá resultado, porque aquilo que pode dar resultado, pode não dar resultado, não adianta. A população não tem tempo para perder e também nós não temos dinheiro para perder. Então a gente precisa fazer gestão. Foi o que eu fiz na Universidade Federal do Acre. As pessoas dizem assim, rapaz, onde é que apareceu tanto dinheiro? Não tinha antes, não? Tinha. A questão é que nós fizemos gestão. Utilizamos os recursos, conseguimos credibilidade. E é isso que nós vamos fazer. Gestão, planejamento, organização. Senão não dá certo. Pensando, inclusive, na manutenção. Professor Minoro, o Muniz falou agora há pouco, citou o governo do estado, que o senhor seria um possível adversário do governador Gladson Cameli. O senhor citou aí cargos comissionados do governo que usariam esses cargos para fazer postagens, né, declarando apoio e, às vezes, muitas vezes, até atacando os adversários. O principal idealizador da sua candidatura é o vice-governador Major Rocha, que, de certa forma, afastou-se do governador Gladson Cameli. O senhor sendo eleito prefeito de Rio Branco, o senhor não teme que o Major Rocha tente usar a estrutura da prefeitura para fazer uma espécie de guerra contra o governo do estado, porque ele também tem suas pretensões lá em 2022, né? Para uma possível candidatura ao governo do estado. E gerar essa guerra governo-prefeitura, onde é que o senhor ficaria? Porque o senhor tem que ficar do lado dele, ou não. Explique como é que ficaria essa situação toda. O professor explica no próximo bloco, tá bom, professor? Vá pensando aí a resposta, que certamente vai dar muito o que falar. Depois do intervalo, então, a gente volta com a sabatina aqui no SBT, a melhor decisão para você. Muito bem, voltamos aqui com a sabatina no SBT, na TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Só para atualizá-lo, nós começamos na terça-feira com o Jamil Aspuri, na quarta-feira ontem conversamos com o Jarbas Soster e hoje, no terceiro dia de sabatina, recebemos o professor Dr. Minoro Quimpara, candidato do PSDB. Lembrando que estamos ao vivo no Instagram da TV Rio Branco, o endereço é TV e Jornal ORB, tá? E também está disponível no portal riobranco.net. E os melhores momentos da entrevista, você confere daqui a pouquinho no portal riobranco.net, uma vez que o nosso amigo Vanglésio está de plantão já produzindo o texto, juntamente com a Neucimar, essa equipe toda do portal riobranco.net e também do jornal O Rio Branco. Professor Minoro, fique à vontade para responder a pergunta feita pelo Tião na virada do bloco. Eu digo, como eu sempre tenho dito, eu faço política construindo pontes, eu não faço política construindo muros. Ganhando a eleição, tendo o privilégio de ser prefeito de Rio Branco, eu vou procurar o governador no dia seguinte. Vou dizer, governador, estou aqui, quero a sua parceria, vamos trabalhar juntos para melhorar Rio Branco. Vou fazer isso com o governador, vou fazer isso com todos os senadores, com toda a nossa bancada federal, vou fazer isso com o nosso presidente, que eu faço gestão construindo pontes. Com relação ao Rocha, o vice-governador, eu tenho sempre dito, Tião, vamos nos unir. Casa dividida não prospera, governo dividido não prospera.
A população não merece a nossa desunião. O que fortalece uma gestão é a união. E como prefeito, eu vou ter muito mais peso, que eu vou lutar pela união, você pode ter certeza. Eu quero ver esse governo que se elegeu como uma esperança para a população unido, porque quando o governo se divide, a população é que mais sofre. Você pode ter certeza. Eu vou estar ali, junto, conversando, tentando unir, o Rocha... E se o senhor não conseguir essa união, o senhor tem que escolher um lado. Eu já ou o governador ou o vice-governador. Tião, eu já tenho lado. Quando a população me der a honra e privilégio de ser prefeito, o meu lado é da população. Tanto é que eu vou fazer gestão durante os 4 anos. Tem pessoas que dizem assim, eu vou terminar a minha gestão. Eu, eleito prefeito, vou cumprir os 4 anos. Não serei candidato em 22. As pessoas estão muito preocupadas em 22. 22 ainda tem muito tempo, as pessoas estão passando fome. Mas alguém do há seu uma grupo necessidade. será candidato? O senhor vai ter que escolher alguém para apoiar em 2022, porque o senhor tem que retribuir o apoio que o senhor está recebendo agora. Vou escolher e apoiar aquilo, como eu sempre faço. Aqueles que têm o melhor projeto, aqueles que me passam confiança, aqueles que eu tenho a certeza, a convicção que vai fazer o melhor pela população. Essa vai ser a minha decisão quando chegar em 2022. Você pode ter certeza. O meu objetivo, o meu foco, sendo eleito prefeito de Rio Branco, é trabalhar para cumprir aquilo que está no nosso plano. Trabalhar os 4 anos. Vamos trabalhar com outra hipótese. Digamos que o senhor não consiga estabelecer essa ponte com o governo do Acre e não consiga também, mesmo a deputada Mara Rocha, hoje sendo do PSDB, ela tem trânsito livre no governo federal, é uma deputada das mais atuantes, não só do Acre, mas da região também. E não conseguindo isso, o senhor trabalha com outro cenário, sem a ajuda do governo federal e também do governo do Estado, exceto os repasses constitucionais, das emendas, que aí são impositivas, os recursos vêm. E aí? Precisamos ter uma boa equipe. A gente consegue captar hoje, em muitos ministérios, muitos recursos. Nós conseguimos captar recursos nos ministérios porque nós tínhamos projetos. E quando você sabe onde quer chegar, muitas pessoas ajudam. Agora, quando você não sabe onde quer chegar, como diz o filósofo Sêneca, nenhum vento sopra a favor. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei como e o que fazer para ajudar a população de Rio Branco. Eu me preparei para ser prefeito. Eu não vou brincar de gestão. Eu vou fazer gestão com eficiência, baseada em resultado e em evidência. Não é gestão baseada em achismo. A população não merece. E eu vou buscar apoio de tudo. Eu duvido, por exemplo, que alguns senadores que estão prometendo que se o candidato A for eleito, se o candidato B for eleito, que vai liberar recurso. E se o professor Minoro não for eleito, não vai não? Porque se não liberar, vai estar prejudicando a população. Sim, eu creio que todos os senadores que se elegeram, eu acredito, os senadores, os deputados, o próprio governador, quer o bem de quem? Da população. Eu estou defendendo um projeto para a população. Ah, se eu não for eleito, não vai me ajudar a ajudar a população? Se não me ajudar, vai estar prejudicando. Aí em 2022 vai pedir voto. Não, pode ter certeza, o dinheiro que vier, a ajuda é a população não pode ser penalizada, porque não foi o candidato que eu queria que eu fosse. Gente, vamos pensar nas pessoas, não vamos pensar em grupos políticos, não. Vamos ter uma mentalidade acima, pensar na população. Eu já disse, vou trabalhar com todos que defendem esse nosso projeto aqui, e todos que querem ajudar o Acre. Aí eu acredito que todos que estão aí, os nossos parlamentares, o nosso governador, os nossos 3 senadores, querem ajudar o Acre, querem ajudar Rio Branco. E é o que eu quero também. Então vamos trabalhar junto. Professor, o senhor tem toda a razão, eu também defendo essa ideia. O problema é que na prática, o senhor sabe que é diferente. Por exemplo, dos 3 senadores do Acre, nenhum está com o senhor. O Márcio Pittard está com o Roberto Duarte, questão de ideologia partidária, né, fidelidade. Maílza está com o Bocalon e o Petecão é o grande incentivador, o grande patrocinador da candidatura também do Bocalon. Resumindo, dos 3 senadores não tem apoio nenhum. Mas vamos lá, outro detalhe. Lá atrás, quando o senhor foi convidado para ser secretário de Educação e naquele momento rejeitou, alguns meses depois o senhor foi convidado pelo Rocha aí para o PSDB, para já começar a trabalhar a sua pré-candidatura, que se concretizou, o senhor é candidato hoje. O senhor vislumbrava, o senhor trabalhava com um cenário de um apoio total do governo, do Acre, do governador Gladys Camiri, agora na disputa pela prefeitura? Olha, primeiro que eu não fui convidado só pelo PSDB.
eu fui convidado pelo MDB, eu fui convidado por quase todos os partidos, inclusive alguns partidos que estão me atacando. Né? Houve convite do governador Gladson Cameli? Pessoalmente? Para que o senhor fosse candidato à prefeitura pelo PSDB? Pelo PSDB, não. É, porque ele apoiaria alguma conversa nesse sentido? Não, eu conversei com o governador, mas o governador nunca se comprometeu. E o governador, gente, tem direito de apoiar quem ele quiser, é uma decisão dele. Isso é uma decisão dele e eu respeito. Independente de quem o governador venha apoiar, e ele já está apoiando, ele já mostrou a sua escolha, já decidiu, eu não tenho problema com relação a isso, é um direito dele. Agora, é um direito meu, no dia seguinte, em respeito à população, procurá-lo para que a gente possa trabalhar junto para ajudar Rio Branco. Olha, eu duvido. Eu não acredito que o senador A, o senador B, C, o deputado AB vai negar apoio. Porque se negando apoio para mim, que quero ajudar Rio Branco, vai estar prejudicando o quê? Vai estar prejudicando a população. E eu vou dizer uma coisa, quando eu fui reitor da UFAC, eu tive recurso e ajuda de praticamente todos, de pessoal de todos os partidos. E quando a gente fazia uma obra, quando a gente inaugurava, eu mandava o convite, pegava o microfone e falava, olha, foi o senador tal que fez isso, que colocou recurso para cá, foi o deputado tal, independente de cor partidária. Gente, vamos se preocupar em cuidar das pessoas, da população. Isso que é o mais importante. Eu quero fazer gestão para todos, independente de cores partidárias. Eu estou acreditando que a gente vai ter o apoio sim, porque nós queremos o bem da população. Professor Minoro, as pesquisas, que eu não vou citar as fontes, até porque saem várias pesquisas, mas na grande maioria elas lhe colocam como o grande líder, né? O primeiro colocado aí nas pesquisas, liderando sempre. Em seguida, vem aí a candidata do PSDB, a professora Socorro Neri, que PSB, que é candidata à reeleição, e o candidato Tião Bocalon, do PP, empatados tecnicamente, pelo menos isso é o que se diz. Em um possível segundo turno, com quem o senhor gostaria de disputar o segundo turno para a Prefeitura de Rio Branco? Com o Tião Bocalon, do Petecão, ou com a professora Socorro Neri, do governador Gladson Cameli? Olha, eu espero que não tenha segundo turno. Eu espero que a gente decida... O senhor tem esperança de ganhar no primeiro turno? Eu tenho esperança de ganhar no primeiro turno, sim. Agora, se tivermos que ir para o segundo turno, nós vamos. E aí, eu não tenho problema com quem quer que seja. Né? Algumas coisas já estão, por exemplo, ditas por aí. O próprio candidato Daniel Zen, do PT, já disse que no segundo turno não me apoia e nem apoia a prefeita. Vai apoiar o Tião Bocalon. O próprio Tião Bocalon, em entrevista, já disse que aceita esse apoio. Teremos pela primeira vez o apoio do PT ao PP. Pois é, mas o Daniel Zen já disse que apoia no segundo turno, caso o PT não vá. Mas aí é pelaquela briga que o PT diz que o senhor me perdoe, né? Vou ter que tocar nesse assunto, diz que o senhor é mentiroso, negou aí alguma trajetória dentro do partido e etc e tal. Tem essa aliás, eles divergência me toda. acusam também de traição. De traição. Não só a militância, mas inclusive o alto clero, o próprio ex-governador, ex-senador Jorge Viana, fez alguma postagem aí nesse sentido. Pois é, eu entrei... Cibá Machado também. Eu entrei no PT com a cabeça erguida e saí com a cabeça erguida. Não fui expulso, não fui convidado para sair. Saí porque quis sair. E afirma isso. Mas é isso que aconteceu. Né? E durante os 20 anos que o PT teve no poder, aproximadamente, eu nunca fui secretário, eu sou concursado da universidade, fiz o meu mestrado, meu doutorado, saí e fui cuidar da minha vida acadêmica. Graças a Deus, hoje eu sou professor titular, pós-doutor, nunca dependi, nunca tive cargos políticos para manter a minha família, para garantir o pão. Como muita gente que hoje blasfema, ataca, tem gente que diz assim, eu fui secretário de agricultura. Foi secretário de agricultura de que governo? Do governo do Jorge Viana. Muitas pessoas que hoje atacam, quem hoje que está aí muitas vezes atacando, teve na Frente Popular. Eu passei 20 anos, eu nunca fui secretário, eu sempre sobrevivi do meu trabalho, sou concursado na universidade, sustento a minha família, não dependi nunca de função gratificada de A e B, não. Eu sou professor, fiz concurso, passei em primeiro lugar na área que eu escolhi na universidade para fazer concurso, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, sou professor titular da universidade. Sabe, eu não tenho, o meu compromisso é com a população. E tem gente que fica, isso e aquilo.
Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. O mais importante é a gente cuidar da população. E eu já disse, o próprio candidato do PT já declarou que se, no segundo turno, se o PT não for, vai apoiar o Tião Bocalhon. E o candidato do PP já disse que aceita. E apesar de que, algum tempo atrás, por exemplo, em agosto, quando se filiou ao PP, ele disse que não iria nomear nenhum escorpião do PT no governo dele. E anos atrás preferia a morte do que caminhar com o PT. E agora já está. Então tá certo. O candidato no segundo turno, caso seja o Tião Bocalhon, eu e o Tião Bocalhon, se tiver, por exemplo, nós lá, o PT já declarou que o apoio vai ser por Tião Bocalhon, e o Tião Bocalhon já disse que aceita. Ou seja, o que a gente percebe é que já existe um namoro aí não revelado, que precisa ser revelado e que no segundo turno vai dar o casamento. Isso é o que tudo indica. E a população tem que ter clareza disso. Professor, diante do que está acontecendo, diante do que o senhor está vendo nos bairros aí, qual seria a sua prioridade? Prioridade número 1. Cuidar de Rio Branco a partir dos bairros mais distantes, a partir do Aroeira, da Cidade do Povo, do Recanto dos Buritis, do Caladinho, do Montanhês, do Eldorado 1, 2 e 3, e dos demais bairros. Hoje se cuida, às vezes, mais do centro e esquece de cuidar dos bairros mais distantes. No centro a pessoa vai resolver um problema, pagar uma conta, trabalhar, passa de vez em quando. Onde verdadeiramente as pessoas moram? Nos bairros. E é ali que a gente precisa cuidar. Nós vamos começar com os mutirões de limpeza, mexer com essas redes que a gente tem, com a parceria. Vamos buscar o DEPASA. Olha, tem que resolver isso. No Aroeira não dá para continuar esse esgoto a ser aberto. Olha essa questão na Cidade do Povo. A gente tem que fazer isso a partir do primeiro dia de governo. Muito bem. Eu quero agradecer aqui, Tião, mais uma vez. Dizer que foi um prazer estar contigo aqui, dividindo essa responsabilidade de fazermos a sabatina com o professor Minoro. E renovar o nosso compromisso para amanhã, né? Eu que agradeço, agradeço aqui a participação, agradeço ao professor Minoro Quintara, desejo boa sorte, professor, obrigado pela sua participação, por ter comparecido aqui, deixado aí todos os seus compromissos, a gente sabe que não são poucos, né? E que o senhor tenha boa sorte aí na sua candidatura à Prefeitura de Rio Branco. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Agora, o senhor tem mais ou menos uns 2 minutos para as suas considerações finais e falar alguma coisa que o senhor estava disposto a falar. E nem eu e nem o Tião demos até então a essa oportunidade. Então, sua. Eu quero agradecer a vocês, Muniz, Tião, quero agradecer a direção da TV Rio Branco por essa oportunidade. Quero agradecer a você que está em casa, que está no seu trabalho, nos acompanhando, me dando esse privilégio de falar algumas coisas que a gente pode fazer, se for eleito, vamos fazer para ajudar a nossa querida Rio Branco. Eu peço a vocês que no dia 15 de novembro, para cuidar de Rio Branco, para cuidar da gente, vote 45, Minoro Quintara e Celestino Bento. Eu conto com o apoio de vocês. Eu quero ter uma oportunidade de cuidar de Rio Branco. Cuidei da UFAC durante 5 anos e 5 meses como reitor. Durante 4 anos eu vou trabalhar dia e noite, noite e dia, finais de semana e feriado, para cuidar da nossa querida Rio Branco e que as pessoas possam ter mais orgulho ainda do que já tem de morar na nossa querida capital do estado do Acre. Um grande abraço e um beijo bem forte no coração de cada um de vocês. Conto com vocês, com o apoio de vocês. Podem confiar. Muito obrigado. Obrigado, professor, e boa sorte. Gente, amanhã é sexta-feira, então, fechando essa primeira semana de sabatina, nós vamos receber amanhã aqui no programa o candidato do PP, Tião Bocalhon, ex-prefeito de Acrelândia. Então, todos uma ótima tarde e a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais uma sabatina aqui na TV Rio Branco, SBT. Lembrando que o material, os detalhes mais importantes dessa entrevista, daqui a pouquinho já estarão disponíveis para você no portal riobranco.net. O Anglés já está produzindo material. E também, se você perdeu o programa, não se preocupe, estará disponível para você na íntegra, 100% para você assistir na sua casa, no trabalho, onde você estiver. Basta você ter um telefone, qualquer outro aparelho, um computador, notebook, algo de sua preferência. O importante é você não perder nenhum detalhe das eleições 2020 aqui no SBT, a melhor decisão para você. Então, todos uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser. Valeu!